Hoje o céu inteiro se moveu por sua causa. Um decreto divino foi liberado no invisível, e a terra precisa se preparar. Porque o que eu liberei sobre a sua vida nesta madrugada é algo que nenhum diagnóstico, nenhuma sentença humana, nenhuma expectativa natural poderia prever. Eu, o Senhor dos Exércitos, enviei o meu anjo com as mãos carregadas. E ele não voltou vazio. Enquanto você fazia aquilo que parecia comum, eu estava escrevendo o extraordinário. Enquanto você cuidava de quem já não tem forças, chorando em silêncio pelo que parecia perdido, eu estava movimentando o invisível em seu favor. Você que tem dado passos cansados, mas nunca deixou de orar pelos seus, eu te digo, não é coincidência você estar ouvindo isso agora. Ouça até o fim. Isso é um divisor de águas. E antes que duvide, permita que o meu espírito te convença da verdade. Seu milagre já foi entregue. Não se distraia agora, porque há segredos escondidos nessas palavras que só se revelam a quem permanece até o último segundo. Compartilhe esta mensagem com quem você ama, porque há outros esperando por esse mesmo sinal que agora eu te dou. E se ainda deseja ser continuamente guiado pelo meu sopro, permaneça conectado aqui, onde palavras não são apenas vozes, mas são instrumentos da minha vontade. Uma simples atitude como essa, curtir, seguir, espalhar, pode ser a ponte que ligará alguém ao milagre que você já recebeu hoje. E o que foi liberado para você não é pequeno, não é comum, não é algo que se explica com lógica. É algo que só o céu entende, porque foi gerado no trono da graça com o selo do meu próprio sangue. Você lembra das noites em que seus pensamentos não silenciavam? Quando a responsabilidade de manter a casa de pé, de cuidar de quem precisa, de ser forte quando todos esperam força de você, parecia grande demais para seus ombros? Pois eu estava lá, naquele silêncio barulhento. E o que você chamou de solidão era o momento em que mais te cobri com minha mão. O mundo via sua rotina, os remédios, as contas, as visitas aos médicos, os conselhos dados com o coração esgotado, mas eu via sua alma. E por isso hoje eu vim te revelar. Aquilo que você achava que tinha sido esquecido foi justamente o que eu destaquei no meu altar. Meu servo, eu vi quando você abriu mão de você mesmo para proteger quem você ama. Vi quando não respondeu à provocação, quando preferiu orar ao invés de revidar, quando guardou no peito as palavras que poderiam ferir, só para manter a paz dentro da sua casa. E hoje, exatamente hoje, eu envio uma resposta que é maior que sua oração. Um milagre que não tem o seu nome apenas por fora, mas por dentro também, porque ele foi moldado com base na sua história, nos seus pedidos escondidos, nos detalhes que só eu e você sabemos. E não é coincidência estar ouvindo isso agora. Foi um agendamento eterno. Talvez você nem saiba ainda o que foi liberado, mas vai perceber. Porque nos próximos dias, algo vai acontecer. Uma ligação inesperada. Um exame que surpreende. Uma resposta que você achava que nunca viria. Eu coloquei em movimento uma cadeia de bênçãos e elas vão encontrar você. Sabe aquela situação que parecia travada há anos? Prepare-se para ver portas se abrindo sem esforço. Você não vai precisar convencer ninguém, forçar nada, nem tentar manipular situações. Eu mesmo já fui adiante. Já preparei os corações. Já alinhei tudo conforme o meu propósito. Basta confiar, continuar orando e permanecer nesse ambiente onde eu falo com clareza. E aqui, entre você e eu, sem interferência de ninguém, escute. Você pediu por cura, e ela chegou. Pediu por livramento, e eu já enviei. Pediu para que ninguém da sua casa fosse tocado por o que anda rondando lá fora. E eu coloquei o meu anjo de guarda sobre os seus. Não ignore os pequenos sinais que vou te mostrar a partir de hoje. Eles parecerão simples aos olhos comuns, mas você que já me conhece vai saber. É a minha assinatura, aquela paz repentina, aquele sentimento de que algo bom está vindo, aquela confirmação inesperada. É assim que eu vou te mostrar que estou no comando. Eu sei que a rotina cansa, que os dias são longos e que muitas vezes você tem vontade de simplesmente sumir por algumas horas e descansar de tudo.
Mas é nesse lugar de cansaço que eu opero com mais glória. Porque quando sua força termina, a minha começa. Quando você para, eu continuo. Você sustentou muitos, mas quem tem te sustentado sou eu. E não pense que ninguém repara no seu esforço, porque eu reparo. Cada prato de comida servido, cada roupa lavada mesmo com dor, cada ida ao hospital sem reclamar, tudo isso foi contado. Nenhuma lágrima caiu em vão. E sim, eu sei o que disse que não diria, mas foi eu quem disse que tudo o que é feito por amor, eu recompenso em público. Está chegando o tempo em que verão que a sua fé não foi em vão. E não ache estranho se as pessoas começarem a se afastar. Algumas conexões foram rompidas porque atrapalhavam o caminho do milagre. Eu não deixaria o que é santo ser entregue em ambiente impuro. E por isso limpei, organizei, removi e agora entreguei. Seu anjo chegou com o que você tanto pediu. Não foi no seu tempo, mas foi no tempo certo. E se você sente que isso está falando com você, é porque está. Fique até o fim, porque ainda há revelações que eu não liberei nos primeiros minutos. Eu escondo o ouro no final da mina, não na entrada. Lembre-se das vezes em que você pensou que já não havia mais saída. Quando fechou a porta do quarto e sussurrou para o nada, achando que eu não responderia. Mas eu ouvi. E mais do que ouvir, eu agi. No tempo exato, com a medida certa, e com um milagre que não vai apenas te surpreender, mas vai ser testemunho para muitos. Há pessoas próximas que não acreditam mais que algo pode mudar. E eu escolhi você para ser o sinal de que ainda estou no controle. Vai ser através da sua vida que outros vão crer. Por isso, se levante com fé renovada. Não com fé emocional, mas com certeza espiritual. Eu já fui adiante, já venci por você. Siga conectado onde eu falo, porque quem anda com quem ouve minha voz não se perde. E leve essa mensagem adiante, não por vaidade, mas por missão. Alguém está esperando por esse sinal. Alguém precisa ouvir que o milagre chegou, mesmo que ainda não tenha sido visto. E você será a ponte. Aperte esse compartilhar não como um gesto qualquer, mas como um ato de fé. E se ainda deseja que eu continue falando contigo dessa forma tão íntima, onde cada palavra parece te conhecer por dentro, então permaneça por aqui, porque eu continuarei falando. Mas só para quem está disposto a ouvir até o fim. Você ainda está aqui, e isso não é por acaso. Há algo no seu espírito que reconhece quando é tocado por uma verdade maior. Você já sentiu que algo invisível te cercava? Uma paz que não era lógica, mas se instalava no meio do caos. Isso foi o reflexo da presença que agora te cerca. Você não está sendo apenas visitado, está sendo envolvido por uma glória que muda destinos. Eu permiti que você chegasse até este momento porque o que eu entreguei foi para hoje. Você carregou dores que ninguém viu. Sorria para manter os outros em pé, mas dentro de você o coração precisava de reparo. Eu conheço bem esse esforço silencioso. Cada renúncia, cada dia que você se levantou sem saber como, cada gesto de bondade mesmo quando não havia ânimo. Foi esse coração que atraiu o meu agir. Não pense que era preciso fazer barulho para chamar a minha atenção. Eu sempre estive atento à voz do seu coração. Você orou por anos por algo que parecia inalcançável. Houve momentos em que quase desistiu de acreditar, mas mesmo assim continuou fazendo o bem, cuidando dos seus, servindo com amor mesmo com a alma cansada. E agora, depois de tanto tempo, eu trago resposta. Uma resposta que não vem para aliviar apenas um momento, mas para mudar sua história. Meu anjo veio com o milagre que carrega o nome da sua esperança, e essa esperança não será mais adiada. Você vai começar a perceber que algo mudou. Não apenas nas circunstâncias ao redor, mas dentro de você. Uma nova força vai surgir sem explicação. Você vai se levantar com coragem onde antes só havia medo. Vai falar com firmeza onde antes tremia. E onde havia espera, haverá movimento. Porque eu soprei vida sobre o que parecia paralisado. Os ventos mudaram e agora sopram a seu favor. Não tente entender com a mente, receba com o coração. Hoje você será lembrado por um milagre.
Não pelos erros, pelas quedas, ou pelas vezes em que falhou, mas pelo dia em que o céu veio ao seu encontro. As marcas do que você passou não serão para vergonha, mas testemunho, porque cada dor se tornará revelação da minha graça. Cada perda abrirá caminho para um ganho maior, e cada silêncio que você enfrentou será quebrado com o som da resposta que chegou. Esse é o tempo do recomeço. A bênção que eu liberei não depende da permissão de ninguém. Ela não precisa do reconhecimento dos que te criticaram, nem da validação de quem duvidou de você. Eu decidi entregar, e isso basta. Quem te viu em silêncio agora verá a sua celebração. Quem viu sua oração verá sua colheita. Porque eu sou fiel à promessa que fiz, e quando prometo, não volto atrás. O tempo da espera foi necessário, mas agora é o tempo do cumprimento. Eu sei que há situações que ainda parecem impossíveis, relacionamentos que se desgastaram, diagnósticos que assustam, finanças que parecem fugir das suas mãos. Mas foi exatamente nesses pontos que o meu anjo tocou. Não ignore os pequenos começos, porque é assim que eu trabalho. Primeiro eu movo no invisível, depois revelo no natural. Você não vai entender tudo agora, mas logo verá como cada peça se encaixa perfeitamente. Você pode sentir agora o coração aquecido, como se algo dentro de você estivesse sendo despertado. Isso é o sinal de que o Espírito está se movendo. Eu não vim apenas te emocionar, vim te transformar. Esse não é só um momento bonito, é um marco profético. O que começou aqui vai ecoar nos seus dias, vai alcançar sua casa, vai proteger os seus. Porque aquilo que entreguei não é frágil. É sólido, eterno, selado com o meu amor por você. Por isso, não se detenha no que os olhos veem. A realidade espiritual já foi alterada. A nuvem pesada já foi dissipada. A tristeza que insistia em voltar já não terá mais lugar. Meu anjo passou e deixou algo em suas mãos, mesmo que ainda não perceba. A sua fé será como uma lâmpada acesa no meio da escuridão, e cada vez que duvidar, eu te mostrarei com sinais. Porque esse milagre não é só uma resposta. É um testemunho vivo do meu cuidado. Muitas pessoas vivem esperando por grandes eventos, mas ignoram os toques suaves da providência. Não seja uma delas. Perceba como a paz voltou a morar no seu ambiente, como a esperança reacendeu nos detalhes. Eu estou te ensinando a perceber com olhos espirituais, porque aquilo que é eterno, muitas vezes chega disfarçado de simplicidade, e é no ordinário que eu escondo o extraordinário. Fique atento aos sinais. Eles já começaram a surgir. Eu creio no plano de Deus, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Lembre-se das vezes em que tudo parecia estar em silêncio, em que nada mudava, por mais que você tentasse. Agora, perceba, as portas que estavam fechadas começaram a ranger. As conexões certas começaram a surgir. Os recursos que pareciam distantes começaram a se aproximar. Isso não é acaso, é o reflexo da entrega do céu. O anjo que eu enviei não veio apenas trazer consolo. Ele veio com destino, e esse destino se chama promessa cumprida. Mesmo que você tenha desacreditado em algum momento, eu não desisti de você. Minhas promessas não se baseiam na sua constância, mas na minha fidelidade. Eu não te escolhi porque você nunca erra, mas porque te conheço por dentro. Conheço seus limites, suas intenções, e sei que mesmo frágil você escolhe me amar. E quem me ama com verdade, jamais fica sem resposta. Você foi ouvido, e hoje também foi atendido. Você pode pensar que ninguém te valoriza, que o que faz nunca é suficiente. Mas saiba, eu vi cada gesto de generosidade, cada noite mal dormida para cuidar de alguém, cada renúncia silenciosa por amor aos seus. E o que você fez em segredo, eu retribuirei à vista de todos. Há recompensas chegando disfarçadas de encontros, portas e decisões inesperadas. Não pense que foi sorte, é colheita. E foi eu quem preparei. Sei que os dias têm sido cansativos,
que a responsabilidade às vezes pesa como um fardo invisível. Mas hoje, eu te renovo. Não com palavras bonitas, mas com presença real. Meu espírito está aí ao seu redor. E o que antes parecia impossível agora começa a tomar forma. A restauração chegou. A reconciliação será completa. Aquela enfermidade que tirava sua paz agora será vencida. O que era limite, agora será testemunho. Não duvide da minha soberania. Eu uso o que ninguém espera. Transformo diagnósticos em testemunhos, lágrimas em sementes, esperas em respostas gloriosas. Você está no centro do que eu estou fazendo e não será deixado para trás, nem os seus. Tudo aquilo que você entregou em oração, eu recebi como oferta de fé e agora devolvo como colheita de milagres. Você verá isso não apenas em você, mas em todos os que você ama. Sabe aquele medo de perder o controle? Aquela angústia que vem quando as coisas fogem do seu domínio? Hoje, entregue isso a mim, porque nunca esteve nas suas mãos, sempre esteve nas minhas. Eu te sustento. E quando você não puder mais, eu carrego. Você nunca foi deixado à própria sorte. Havia sempre um anjo ao seu lado. E hoje, um desses anjos veio com a resposta que você esperava, sem ter mais palavras. Fique em paz. Você não precisa mais tentar resolver tudo sozinho. Eu sou o seu refúgio, a sua torre forte. Quando você pensa que acabou, é aí que eu começo. Quando tudo falha, é aí que meu poder se revela. Você vai olhar para trás e vai perceber que nada foi em vão. Cada dor, cada silêncio, cada tempo de espera, tudo cooperou para que você estivesse pronto para esse novo tempo. E ele começou exatamente agora. Permita-se viver esse novo, não com medo, mas com coragem, não com dúvidas, mas com fé. Sua mente pode não entender tudo, mas seu espírito já reconheceu. Há algo diferente no ar. Há uma glória nova sobre a sua casa. Há proteção onde antes havia medo. Há resposta onde antes só havia espera. O ambiente mudou porque eu passei por aí. E quem é visitado por mim nunca mais vive como antes. Essa é a sua hora. Tudo que você enfrentou até hoje foi preparação. Eu não desperdiço histórias, não desperdiço dores. Tudo tem um propósito, mesmo o que parecia injusto. Agora você vai entender, agora vai fazer sentido. Os porquês serão respondidos com realizações. O que era confuso será clareado com vitórias. O que era espera será presente. O que era impossível será real. Porque o tempo chegou, e o anjo que eu enviei já te alcançou. O que está chegando não vem para remendar o que se quebrou. Vem para refazer com excelência o que parecia irreparável. Eu não restauro apenas o que sobrou. Eu crio de novo a partir do nada, e dou nova forma ao que foi rejeitado. Você não está diante de um recomeço qualquer. Está diante da revelação do meu zelo por cada detalhe da sua vida. Quando parece que tudo fugiu do controle, é aí que minha vontade se mostra mais precisa. Seus dias de expectativa não foram desperdiçados. Aqueles momentos em que você olhava para o céu em silêncio, esperando um sinal, foram o ponto de partida para algo eterno. Eu anotei cada gesto, cada entrega sincera, cada decisão difícil que você tomou para preservar a fé, e agora, a colheita se aproxima de forma inesperada. Não tente antecipar com a lógica o que só pode ser revelado no tempo da fé. O invisível está prestes a se tornar palpável. Muitas vezes, você sentiu como se estivesse sendo deixado por último. Mas não há atrasos quando eu estou à frente. O que para os outros parecia lentidão, para mim era lapidação. Eu não entrego promessas pela metade. Eu preparo o terreno, o tempo, os envolvidos. E quando tudo está em ordem, envio o anjo com a chave certa. Hoje essa chave chegou. E o que ela destrava não será mais fechado. O tempo de portas trancadas terminou. Você ainda se lembra dos sonhos que enterrou por falta de esperança? Pois eu os guardei, e agora estou soprando vida sobre eles. Vai começar a perceber ideias surgindo com mais clareza.
caminhos se abrindo onde antes só havia muros. Pessoas certas se aproximarão, oportunidades que pareciam distantes surgirão com naturalidade. Isso não é coincidência. É a mão de quem move o céu e a terra por amor a você. Nem sempre você se sentiu forte o suficiente para continuar. Mas mesmo assim, escolheu não parar. Esse passo de fé, mesmo trêmulo, atraiu o sobrenatural. Eu não busco perfeição, busco disposição. E você se dispôs. Abriu mão de respostas imediatas para esperar por algo maior. E agora, o que parecia distante já está no seu caminho. Você sentirá a diferença no seu espírito, como se um novo fôlego tivesse sido soprado sobre o seu interior. Há muito tempo você carrega preocupações que não compartilha com ninguém. Assuntos que parecem pequenos para os outros, mas grandes demais dentro do seu peito. Eu conheço cada um deles. E mesmo os que você nem sabe como colocar em palavras, eu já compreendi. Esse milagre que chegou não vem apenas resolver. Vem renovar a confiança de que eu sempre estive atento. O tempo da dúvida está sendo vencido pela certeza do meu cuidado. Você enfrentou noites em claro, dias em que tudo parecia pesar mais do que o normal. E mesmo assim continuou sendo suporte para quem precisava de apoio. Sua entrega não foi em vão. Sua bondade foi registrada nos céus. E é por isso que hoje eu liberei esse sinal. Porque ninguém planta fé em terreno árido e volta de mãos vazias. Você plantou esperança, mesmo chorando. Agora eu faço brotar a resposta com abundância. As pessoas podem ter te interpretado errado, podem ter subestimado suas escolhas ou desacreditado da sua capacidade. Mas eu nunca julguei pelo que os olhos veem. Eu olho o coração. E vi dentro de você uma força que muitos não conhecem. Vi um coração que não desistiu mesmo sendo ferido. E por isso, entrego agora não apenas a vitória, mas a cura profunda de tudo que foi silenciado. Você vai perceber, a paz voltou a habitar onde antes só havia incerteza. Esse milagre não chegou para aliviar um dia difícil. Chegou para transformar a sua caminhada. Você sentirá que o peso foi trocado por leveza, que o medo deu lugar à direção, que a angústia foi substituída por segurança, e não será algo momentâneo, será contínuo. Porque eu não vim visitar, vim habitar. Meu espírito vai te guiar com clareza. Você não vai mais precisar correr atrás das respostas. Elas virão até você, uma após a outra. Eu sei que você tem feito o possível para manter tudo em ordem. Mesmo com tantas pressões, você não deixou de buscar a mim. E essa fidelidade silenciosa é preciosa. Quando tudo ao redor parece escuro, sua fé é como chama que insiste em arder. E por essa chama, eu acendi um novo tempo. Seu nome está ligado a uma mudança que afetará mais do que sua história. Vai atingir aqueles que caminham ao seu lado, sua casa, suas gerações. Você vai começar a ouvir pessoas dizendo que não sabem como, mas algo em você está diferente. Isso não será vaidade, será evidência. A luz que eu acendi em você não pode ser apagada, nem pelas críticas, nem pelos ventos contrários. Ela vai iluminar caminhos, abrir portas e revelar meu poder. Onde diziam que era o fim, eu escrevi um novo começo. E esse começo será marcado por paz, onde havia conflito, provisão, onde havia escassez. Eu creio no plano de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37:5. Talvez você ainda esteja tentando entender tudo o que está sentindo agora. É normal. Quando meu espírito se move, o coração sente antes da mente compreender. Mas guarde isso. Você não está mais no mesmo lugar espiritual. Foi elevado. Te levei a um novo nível de entendimento. Você começará a ver além do óbvio. Suas orações ganharão força. Sua voz carregará autoridade. E onde você tocar, haverá transformação. As preocupações que antes te dominavam vão perder o espaço que tomavam em sua mente. Vou te ensinar a descansar sem culpa, a confiar sem desespero e a esperar sem medo. Porque a entrega do milagre não é o fim do processo. É o início de uma jornada de fé mais profunda.
Você vai caminhar com mais leveza, vai dormir em paz e acordar com alegria. A ansiedade será substituída por expectativa cheia de esperança. Seus passos agora são guiados. Mesmo os desvios do passado foram usados para te trazer até aqui. Eu sou especialista em usar rotas quebradas para conduzir destinos inteiros. Nada se perdeu. Tudo foi incluído no propósito, e esse propósito está prestes a se revelar com clareza. Não se assuste se as mudanças forem rápidas. Eu acelero processos quando o tempo da resposta chega, e para você, esse tempo já começou a acontecer. Sei que há áreas em sua vida onde você achou que não havia mais solução. Mas é exatamente aí que meu poder será mais evidente. O que você não conseguia resolver, eu já resolvi. O que você não conseguia entender, eu vou te explicar no tempo certo. Apenas permaneça conectado à minha presença, porque a revelação vem para quem permanece. E você tem permanecido. Mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo em silêncio, você verá reconciliações que pareciam impossíveis. Vínculos sendo restaurados, corações se abrindo novamente. Porque onde meu milagre chega, chega também reconexão. Eu não curo só o físico, cuido do emocional, do espiritual, do que foi quebrado em silêncio. O que você achava que estava perdido, será reencontrado. Não se surpreenda se as respostas vierem através de pessoas que você nem imaginava. Eu uso o improvável para cumprir o inevitável. Não há mais motivo para olhar para trás com arrependimento. Tudo o que aconteceu serviu para te moldar. Agora é tempo de olhar adiante. Com os olhos da fé, veja o que está por vir. Eu preparei um caminho novo, e nesse caminho não há espaço para condenação. Apenas para graça, favor e recomeço. Você é parte de um plano que já deu certo, e os dias à frente serão prova viva de que o que foi liberado hoje é só o início. Mesmo que venham tentações de desânimo, lembre-se deste momento. Lembre-se que o milagre foi entregue, que o céu já confirmou, que o anjo não veio em vão. E quando tudo parecer calado de novo, volte a este lugar em seu espírito. Aqui onde você ouviu, sentiu, entendeu. Porque este encontro não será esquecido. Ele foi um marco eterno e continuará produzindo frutos nos seus dias, mesmo quando você não estiver buscando ativamente. Eu estou te ensinando a caminhar com mais sensibilidade espiritual, a perceber não só o que está diante dos seus olhos, mas o que está se movendo além do que é visível. Há mais sendo feito do que você pode ver. Por isso confie, caminhe com fé, com firmeza, porque os próximos passos serão decisivos. E eu estou indo à frente, derrubando barreiras, preparando respostas, enviando recursos, tudo para que você viva o que foi prometido. O que eu coloquei em movimento na sua vida vai continuar crescendo, mesmo quando os seus olhos naturais não conseguirem perceber, porque o que é eterno não depende de aprovação humana nem de lógica, depende apenas da minha palavra. E foi por essa palavra que eu ordenei a entrega, não apenas como resposta, mas como cumprimento de algo maior. Você está agora em uma estação onde tudo começa a se alinhar, mesmo aquilo que parecia desorganizado. Há bênçãos que foram retidas por proteção. Sim, eu adiei algumas respostas porque o ambiente ao redor não estava pronto. Se eu tivesse entregado antes, o valor seria mal compreendido. Mas agora, com o coração mais amadurecido e a visão mais clara, você pode receber com sabedoria o que eu preparei. A espera teve propósito, e não foi perda, foi investimento. Cada minuto retido agora retorna multiplicado em favor. Haverá dias em que você será lembrado das promessas antigas, não para te causar dor, mas para que perceba como cada uma delas está sendo ativada. Eu não esqueci do que você pediu quando ninguém mais sabia. Guardei como tesouro, e estou liberando aos poucos como um pai que sabe o tempo certo de dar algo precioso. Você vai se emocionar ao ver que o que parecia enterrado na memória está vivo no meu coração. A vida não foi fácil. E eu sei. Conheço cada detalhe do caminho. As decisões difíceis.
os erros que tentaram te definir, as injustiças que marcaram seu espírito. Mas nenhuma dessas coisas teve poder de cancelar o que eu planejei. Pelo contrário, eu usei cada experiência como parte da preparação. Agora você entende melhor. Agora você vê mais longe. Por isso, o milagre que chegou vai se encaixar perfeitamente na sua realidade. Muitos se perguntarão como você conseguiu vencer. E a sua resposta será simples. Não foi por força, nem por estratégia, mas por fé. Porque eu sou especialista em surpreender através de quem permanece. E você permaneceu. Mesmo quando tudo gritava para desistir, você continuou esperando. E agora, essa esperança se transforma em realidade. Não mais como sonho, mas como manifestação clara da minha intervenção. Eu tenho te ensinado a discernir o que vem de mim, a ouvir além do ruído, a confiar mesmo quando a lógica falha. Esse discernimento será fundamental daqui para frente, porque com o milagre virão também responsabilidades novas. Você vai perceber que cada bênção traz uma missão, e eu vou te capacitar para cada uma delas. Não será sobre fazer muito. Será sobre fazer no tempo certo, com o coração certo, com direção clara. O ambiente espiritual da sua casa está sendo limpo. O que antes era inquietação será transformado em harmonia. O que era conflito se tornará acordo. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a minha presença mudou a atmosfera. Os que convivem com você vão perceber essa mudança. Vão sentir alívio, paz, desejo de estar perto. Não por quem você é, mas por quem eu sou em você. O milagre chegou e trouxe paz junto com ele. Você vai notar que as conversas começam a mudar, que as palavras ao seu redor ganham mais vida, que os encontros se tornam mais significativos, porque eu estou refinando os seus vínculos, separando o que te afasta do propósito e aproximando o que te impulsiona. Confie no que está sendo removido, assim como confie no que está sendo acrescentado. Nenhuma troca será para menos. Tudo será para que o meu plano se cumpra com excelência. Eu creio no plano de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Você pediu por respostas, e agora elas virão em forma de convicção. Não será sempre uma voz audível. Às vezes, será um sentimento firme no peito, uma paz incomum diante da dúvida. Estou afinando sua percepção, tornando você mais sensível à minha direção, porque os próximos passos exigirão mais que coragem. Exigirão precisão, e essa precisão só nasce quando você anda de mãos dadas com o meu espírito. Seus dias de depender da aprovação dos outros terminaram. A segurança que você procurava fora agora vai brotar de dentro. Não será mais necessário justificar suas escolhas, porque elas serão guiadas por mim. E quem é guiado por mim não precisa temer as opiniões humanas. Você verá que, quanto mais alinhado estiver com a minha vontade, menos dependerá da compreensão alheia, e essa liberdade será um dos seus maiores milagres. Há pessoas que vão se inspirar no seu processo. Gente que te observava em silêncio, sem que você soubesse. E agora, ao verem sua transformação, encontrarão fé para recomeçar. Você não será apenas alguém que recebeu um milagre. Será um canal para que outros também recebam. E isso não te será pesado, será natural. Porque quando a bênção transborda, ela não tem como ficar contida. Ela toca tudo ao redor. Os lugares que você evitava por medo da lembrança agora serão palco de testemunho. Eu te levarei de volta onde você foi marcado pela dor, mas agora com outra veste. Uma veste de cura, de autoridade, de superação, porque eu não permito que nenhuma ferida seja eterna. Toda dor curada em mim se torna unção. E é essa unção que começa a brotar de dentro de você. O que antes doía, agora ensinará. O que antes paralisava, agora moverá. Eu te guardarei dos excessos. Mesmo no tempo da abundância, manterei seu coração humilde. Você continuará reconhecendo que tudo vem de mim, que nada é mérito próprio, mas graça estendida. Essa consciência
será o que manterá sua vida estável. Você não será confundido, porque quem reconhece a fonte não se perde na conquista. E você, mesmo abençoado, continuará sendo canal. Não vai reter, vai repartir, vai multiplicar. Eu conheço as tentações do caminho, os momentos em que a mente se distrai, em que o coração se cansa. Mas eu também sei como renovar a fé, como reacender o ânimo, e farei isso em você sempre que for necessário. Você não será uma chama que apaga com o vento, será como brasas que permanecem acesas, mesmo no silêncio. Quando parecer que está enfraquecendo, lembrarei você deste momento, do que falei, do que prometi, do que entreguei. Agora é hora de vigiar mais. Não com medo, mas com atenção, porque quando o céu entrega algo, o inimigo tenta distorcer. Mas você estará blindado, não por esforço humano, mas pela cobertura da minha presença. Ore com constância. Fale comigo como um amigo próximo. Deixe que cada dia comece com direção, porque o milagre entregue hoje precisa de cultivo, e você terá sabedoria para isso, porque eu te capacitei. Não tente carregar o que já foi retirado. Eu tirei pesos que você nem sabia que carregava. Libertações silenciosas aconteceram nestes últimos dias. Relações tóxicas foram cortadas. Laços espirituais foram desfeitos. E tudo isso sem estardalhaço, apenas pela ação do meu espírito. A leveza que você começa a sentir é reflexo desse mover. Aproveite esse novo tempo. Caminhe com leveza, porque agora você está alinhado ao fluxo da minha graça. Se você olhar bem, vai perceber que a paisagem começou a mudar. E não apenas do lado de fora. A forma como você enxerga o mundo também mudou. Você está mais sensível ao belo, mais grato pelo simples, mais atento às dádivas escondidas nos detalhes. Isso é fruto da entrega. Quando o coração se rende por completo, os olhos passam a ver com outra lente. E essa nova visão será um dos maiores presentes dessa estação. Se algum pensamento te tentar fazer duvidar, lembre-se, eu não sou homem para mentir. Se falei, cumprirei. Se prometi, entregarei. Meu caráter é imutável. Minha fidelidade não depende da sua performance. Depende do meu amor. E esse amor não falha. Nunca falhou. Nunca falhará. Hoje, mais uma vez, ele foi provado pela entrega do milagre que tanto esperou. Você pediu, confiou, esperou. E agora recebe, vive, testemunha. Essa mensagem continua viva em você, porque ela não é feita apenas de palavras, mas de presença. E onde minha presença está, há liberdade. Onde minha presença habita, o impossível se curva. Onde eu sou reconhecido, o milagre floresce. Continue ouvindo com o coração aberto, porque eu ainda tenho muito a revelar, e o que vem a seguir será ainda maior do que você pode imaginar, porque eu nunca paro onde o homem acha que é o fim. Eu recomeço. Sempre. As promessas que eu coloquei sobre você não foram palavras jogadas ao vento. Foram decretos selados no trono da eternidade. Nada do que eu falei passou despercebido. Nem uma vírgula caiu por terra. Mesmo quando parecia que tudo havia sido esquecido, o céu trabalhava em silêncio para que no tempo certo, o que era esperança se tornasse realidade. E esse tempo chegou. Hoje, o que eu desenhei com zelo começa a ganhar forma diante dos seus olhos. Você está vivendo um ponto de virada. Não é um alívio temporário. É uma transição definitiva. O que começou aqui muda a rota da sua história. Eu fechei ciclos antigos. Encerramentos dolorosos aconteceram para que novos começos pudessem ser plantados. E esse novo ciclo carrega a força de um destino realinhado com a minha vontade. Tudo que você viveu até agora te preparou para receber o que está sendo entregue neste momento. Os detalhes da sua rotina serão tocados pela minha mão. Desde as conversas simples até decisões importantes haverá uma unção diferente. As palavras serão mais certeiras. As ações, mais direcionadas. O que era cansaço agora será leveza. E o que parecia vago, ganhará clareza.
Estou destravando áreas que estavam estagnadas. Os dias de andar em círculos acabaram. É tempo de avanço. É tempo de ver frutos, onde antes havia apenas semente. Não ignore as pequenas mudanças. Elas são sinais de que o milagre se instalou. Muitas vezes você espera algo grandioso, mas eu começo nos bastidores. A paz que invade aos poucos. A resposta inesperada no meio do dia. A força que renasce de repente. Tudo isso são indícios de que meu anjo chegou com a provisão. E o que foi entregue hoje não voltará para o céu. Foi depositado em suas mãos para se multiplicar, crescer, frutificar. Você verá restaurações acontecendo sem que precise forçar. Corações antes fechados começarão a se abrir. O diálogo que antes era difícil se tornará possível. Não será apenas por palavras, mas pela presença que você carrega. Eu te revesti de autoridade silenciosa. Você não precisará provar nada. Sua vida será o próprio testemunho. As pessoas vão perceber que há algo diferente, porque onde eu habito, tudo se transforma. Não se deixe intimidar pelas vozes contrárias. Elas virão. Sempre vêm. Mas lembre-se que eu sou a voz final. O que eu declarei sobre você tem mais peso do que qualquer julgamento alheio. Você não precisa se defender. Eu sou seu defensor. E quando eu defendo, não há argumento que prevaleça. Mantenha-se em paz. Porque quem vive no centro da minha vontade não precisa se justificar. A verdade sempre encontra seu caminho. Eu te libertei da necessidade de agradar todos. Isso te consumia por dentro. Essa busca por aceitação minava sua força. Agora você está livre para viver o que eu planejei, sem medo de desapontar expectativas humanas. Eu não te chamei para cumprir agendas alheias. Te chamei para viver alinhado ao céu. E quem caminha comigo mesmo em silêncio, carrega uma influência que ultrapassa os limites da compreensão humana. Eu creio no plano de Deus. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, 1. Quando você lembrar do que enfrentou, não sentirá mais dor, mas gratidão. Cada prova se tornou uma escada. Cada lágrima foi uma semente. Você não imaginava que resistir te traria até aqui, mas foi exatamente isso que te fortaleceu. Eu usei até mesmo o que era contrário para te amadurecer. Agora você tem a estrutura certa para receber o que outros não poderiam suportar. Esse é o tempo de você ver o que foi prometido. As situações que antes pareciam amedrontadoras, agora serão enfrentadas com ousadia. Você vai notar que algo mudou dentro de você. Aquela insegurança constante perdeu espaço para a confiança. Não em você mesmo, mas em mim. A fé que eu plantei no seu íntimo, agora floresce com força. Você caminhará em terrenos antes temidos e perceberá que, onde pisar, haverá respaldo. Porque eu já fui à frente, preparando tudo. A vida ainda trará desafios, mas você não enfrentará mais com o mesmo peso, porque agora você sabe quem está com você. Essa consciência muda tudo. A presença que antes você buscava com tanto esforço, agora te envolve de forma constante. É como se houvesse um alicerce novo dentro de você. Mesmo quando o vento soprar, você não será mais levado. Essa estabilidade vem do céu, e ninguém pode tirar. Não se surpreenda se pessoas começarem a se afastar. Algumas relações foram mantidas apenas para um tempo específico. E quando esse tempo termina, o afastamento é livramento. Eu cuido dos seus vínculos, removo com sabedoria, aproximo com propósito. E o que parece perda agora, amanhã será entendido como direção. Eu sou o Senhor da sua caminhada. E não permitirei que relacionamentos errados travem a bênção certa. Você viverá dias de reencontros inesperados. Pessoas do passado ressurgirão. Mas agora, com nova postura, nova visão. Não será para reviver dores, mas para selar curas. Eu estou limpando sua história. Onde antes havia culpa, agora haverá paz. Onde havia silêncio, haverá entendimento. Esses reencontros não serão coincidência. Serão agendamentos divinos. E você perceberá que tudo o que passou serviu para algo maior.
Comece a olhar para a vida com expectativa. Porque o ordinário será tomado por toques do extraordinário. Coisas simples do dia a dia carregarão uma beleza diferente. Uma mensagem, um gesto, um momento. Eu estou em tudo. E você vai começar a me notar com mais facilidade. Sua sensibilidade espiritual foi aumentada. Agora, até mesmo o que parecia casual revelará propósitos profundos. Esse é o milagre da consciência expandida. Você vai perceber que há mais vida na vida, que existe um brilho novo nas coisas, que há prazer em tarefas que antes cansavam. Isso é fruto do toque que você recebeu. O milagre não chegou apenas para transformar situações, mas para renovar sua percepção. Eu ajustei seu interior. Tirei o peso das velhas lentes. Agora você enxerga com os olhos de quem foi restaurado, e esse olhar novo te abrirá portas que estavam trancadas. Mesmo em dias mais silenciosos, continue lembrando do que eu falei. A fé precisa ser alimentada com memória. Quando o ruído cessar, traga à tona cada palavra liberada aqui. Isso será seu sustento. Porque o que eu falei permanece. O tempo não apaga. A dúvida não invalida. Os dias difíceis não anulam. E você, guardando essas palavras no coração, viverá os desdobramentos desse milagre por muito mais tempo do que imagina. Seu corpo sentirá a diferença. Onde havia peso, agora haverá vigor. Onde havia dor, virá alívio. Eu não liberei apenas resposta espiritual. Liberei toque físico, cura progressiva, força nova. Você vai acordar mais disposto, sua mente mais leve, sua respiração mais tranquila. Os sinais não estarão apenas na alma, mas também na carne. Porque eu sou Deus de cura integral. Cuido do ser completo. E tudo em você está sendo renovado. Não duvide da profundidade do que está vivendo. Ainda que pareça sutil no início, confie. Toda mudança real começa dentro. O que eu comecei já saiu da semente. Já brotou. E agora começa a crescer. Não pare de cuidar disso. Cultive com oração. Regue com fé. Proteja com vigilância. Porque essa planta dará frutos que alimentarão mais pessoas do que você imagina. Sua vida será abrigo. Seu testemunho será sombra para muitos. Eu selei este tempo com um novo nome. Um novo som será ouvido vindo da sua boca. Menos queixas, mais gratidão. Menos lamentos, mais proclamações. Você não apenas será curado, se tornará voz de cura. Não só será abençoado, mas se tornará canal de bênção. Esse milagre não é ponto final. É o primeiro capítulo de uma história marcada por favor, graça e presença contínua. Você está sendo feito novo de dentro para fora. O que agora começa a florescer dentro de você é mais do que alívio. É a certeza de que algo eterno foi plantado. Eu não coloco raízes em terrenos instáveis. Se escolhi seu coração como solo, é porque sabia da sua profundidade. E essa profundidade permitiu que o milagre não apenas tocasse, mas permanecesse. As promessas que eu liberei sobre você foram desenhadas para resistirem ao tempo, às pressões, às dúvidas. E agora começam a se cumprir. Sua história será conhecida por aquilo que superou, mas mais ainda por aquilo que aprendeu durante o processo. Porque eu não te conduzo por caminhos apenas para te mostrar o fim. Eu caminho ao seu lado para revelar quem você é no meio da jornada. Em cada curva, em cada pausa, havia um ensinamento oculto. E você absorveu mais do que percebe. Por isso, tudo o que vem agora carrega maturidade, discernimento e autoridade que foram forjados no secreto. Ao longo do tempo, muitas coisas tentaram te fazer parar. Palavras duras, decepções silenciosas, promessas não cumpridas pelos homens. Mas mesmo diante de tudo isso, sua fé não foi arrancada. Ela foi replantada, regada com lágrimas escondidas, e agora floresce com uma beleza que só quem enfrentou a dor pode entender. É por isso que o milagre chegou exatamente hoje. Porque você amadureceu para recebê-lo com entendimento e não apenas com emoção. Eu preparei encontros que transformarão destinos. Pessoas certas virão até você com perguntas que só sua experiência poderá responder.
Você será abrigo para corações cansados. E não precisará usar muitas palavras. Sua presença carregará um ambiente de esperança. Porque o que você carrega não é comum. É resultado de dias em que só eu vi a sua fidelidade. Você foi lapidado no silêncio para agora brilhar com discrição e poder. O milagre não apenas se manifestou, ele veio para mudar seu ambiente por completo. As paredes da sua casa sentirão a diferença. O ar ao redor será mais leve, haverá mais riso, mais união, mais acolhimento. E você saberá que não foi por esforço humano, foi pela presença que agora habita com liberdade. Eu coloquei ordem onde havia confusão. Coloquei alegria onde havia resistência. E esse clima será permanente enquanto meu nome for exaltado. Não tenha pressa. Algumas revelações ainda estão sendo preparadas. Você está em um campo fértil, mas o tempo da colheita é sagrado. Eu estou te ensinando a esperar com confiança. Não com ansiedade, mas com paz. Porque quem espera por mim não se frustra. Eu cumpro cada detalhe. E o que virá, virá completo. Com sentido, com propósito, com permanência. Essa estação não será marcada por promessas adiadas, mas por realizações visíveis. Haverá dias em que sua memória trará dores antigas, mas agora, essas lembranças não terão mais poder de ferir. Elas serão transformadas em marcos de superação. Você verá o quanto cresceu, o quanto mudou, e sentirá orgulho do caminho trilhado, não por vaidade, mas por perceber que cada passo teve direção. Eu te conduzi quando você achava que estava perdido, e hoje, essa certeza te dará segurança para seguir sem medo. Não tenha receio de falar sobre sua fé. Você não precisará pregar com palavras rebuscadas. Sua história será sua pregação. O que você viveu, o que superou, o que recebeu, falará mais alto do que qualquer discurso. Eu usarei sua caminhada como carta viva. E muitos virão até você querendo saber como é possível manter a fé diante de tanto. E você saberá dizer: foi a graça, foi o cuidado, foi a presença constante do Deus que não abandona. Sua saúde emocional será restaurada. Os pensamentos que antes te levavam à exaustão agora serão ordenados. Sua mente terá descanso. Haverá mais clareza, mais objetividade, mais paz. Porque quando eu restauro, restauro por completo. Eu invado até os recônditos da mente, retiro o excesso, desfaço os medos e planto esperança. Você vai dormir melhor, pensar melhor, reagir melhor. Essa transformação será visível e constante. Eu já alinhei os céus ao seu favor. O que agora se desenrola na sua vida tem base espiritual. Você não está recebendo qualquer coisa. Está sendo parte de um projeto eterno. E por isso tudo começa a fazer mais sentido. As perguntas que te deixavam inquieto perdem força diante da resposta que agora vive dentro de você. O milagre que eu entreguei não foi só algo externo. Foi uma luz acesa no seu interior. E essa luz não se apaga. Você não está sozinho. Nunca esteve. Mesmo quando sentia que ninguém te entendia, eu estava lá. Agora você perceberá que a presença que te acompanhava em silêncio começa a se manifestar com sinais. Pessoas certas surgem. Palavras certas chegam. O amparo invisível se torna concreto. E você verá que o céu não apenas observa. O céu se move por amor. E esse amor está sendo revelado nos detalhes do seu dia, um por um. O próximo passo será dado com leveza. Porque quem confia não carrega o fardo. Você está sendo conduzido pela paz. E onde há paz, há direção. Mesmo quando parecer improvável, se o seu espírito estiver em paz, avance. Essa paz não vem de emoções, vem da minha presença. E onde eu estou, há segurança. Você não será envergonhado. Eu vou te sustentar diante de qualquer desafio. E sua firmeza será exemplo para muitos. O cuidado que você ofereceu aos outros agora retorna como cuidado do alto. Eu vi quando você colocou as dores dos outros à frente das suas. Vi quando orou por quem te feriu. Vi quando ofereceu o que nem tinha, apenas para aliviar o sofrimento de alguém. Agora eu mesmo cuido de você.
não como recompensa, mas como fruto do que você semeou. A colheita do amor chega de volta com paz, provisão e honra. Essa jornada ainda trará surpresas, mas cada uma delas será prova do quanto eu sou intencional. Nada é aleatório quando você caminha comigo. As estações mudam, mas o meu propósito permanece. E enquanto você permanecer firme, com o coração entregue, eu continuarei derramando. Porque não é apenas um momento. É um mover que começou e não será interrompido. O céu desceu para ficar. E o que foi liberado hoje já começou a transformar tudo. A partir de agora, cada passo seu será acompanhado por sinais que confirmam a presença daquele que te chamou pelo nome. Você começará a notar que até os imprevistos ganham sentido. As pausas que antes causavam incômodo serão compreendidas como estratégias divinas. Porque o tempo do céu não é apressado nem atrasado. Ele é perfeito. E agora, esse tempo está agindo em sua vida com precisão e propósito inabaláveis. Você já não é mais a mesma pessoa de ontem. Há uma consciência nova em você, uma percepção mais aguçada da presença que nunca te deixou. O que antes te fazia duvidar, agora te leva a confiar. Não por ausência de desafios, mas porque sua fé amadureceu. Você aprendeu a ver além das circunstâncias. Aprendeu a interpretar o silêncio como cuidado. E esse entendimento é o solo fértil onde o milagre vai continuar germinando. As pessoas ao seu redor também perceberão que algo mudou. Não será necessário dizer. Haverá uma paz em sua expressão, uma serenidade no tom de voz, uma segurança em suas palavras. Isso acontece quando o coração encontra o seu lugar em mim. O mundo pode continuar correndo, mas você caminha em outro ritmo. Um ritmo conduzido pela paz que excede o entendimento humano. E é isso que começa a irradiar através da sua vida. Seus relacionamentos entrarão em uma nova fase. Haverá mais escuta e menos cobrança, mais presença e menos justificativas. Porque quando eu restauro o interior, isso reflete nos vínculos. Haverá reconciliações que não se baseiam em explicações, mas em entendimento mútuo. E esse entendimento só é possível quando eu sou o elo. Você não vai precisar forçar nada. O amor vai fluir com leveza, porque eu limpei os canais. Aquelas palavras que te feriram por tanto tempo já não terão mais eco. Eu calei a força do passado. Você vai lembrar, mas não vai mais doer. Vai olhar para trás e ver o quanto cresceu, o quanto superou, o quanto foi curado. Sua história não será mais uma prisão emocional. Ela será um altar de testemunho. Cada capítulo vivido agora se transforma em ponte para alcançar outros que ainda estão presos ao que você já venceu. Eu creio no plano de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Você verá que os recursos virão de onde você menos esperava. Portas antes ignoradas se abrirão com facilidade. Isso acontece quando eu mudo a geografia da sua fé. Há lugares que antes pareciam inacessíveis, mas agora estão ao seu alcance. E não é por mérito próprio, é porque você confiou no invisível. E quem confia, caminha sobre as águas, avança sem saber exatamente como, mas com a certeza de que eu estou ali. Você não será conhecido por aquilo que perdeu, mas por aquilo que preservou. Preservou a fé, mesmo diante da dor. Preservou o amor, mesmo sem retorno. Preservou a esperança, mesmo sem sinais. Essa constância silenciosa foi observada por mim. E agora será reconhecida pelos que te cercam. Sua vida será uma carta aberta escrita com perseverança, e muitos se identificarão com as palavras que ela carrega. A alegria vai voltar a ser parte natural dos seus dias. E não será uma euforia momentânea, será uma alegria que nasce da certeza de que você não está mais caminhando em vão. Cada novo dia será visto como presente. Haverá mais gratidão, mais leveza, mais disposição. E essa alegria será seu escudo contra o desânimo. Porque eu não te sustento apenas com promessas.
Te sustento com presença, e onde minha presença está, a alegria permanece. Os sonhos que você achou que estavam enterrados estão sendo ressuscitados. Não como repetição do que passou, mas com nova roupagem. Eu refiz os planos, dei nova forma, inseri detalhes que você não imaginava. E agora, eles estão prontos para emergir. Você terá ideias que vão surpreender. Vai sentir coragem onde antes havia receio, porque eu liberei sobre você um novo fôlego, e com ele veio criatividade, ousadia e direção. A sabedoria que você carrega não foi construída apenas com estudo, mas com vivência, e essa sabedoria agora será usada em momentos decisivos. Eu te posicionarei em situações onde sua voz trará equilíbrio. Sua opinião será procurada, seu conselho respeitado. E isso não por status, mas por consistência, porque quem vive o que fala carrega peso de verdade. E você será um referencial não de perfeição, mas de autenticidade. Aquelas orações que você fez de forma simples, quase sem forças, foram ouvidas. Eu não desprezo a voz de quem me chama com sinceridade. E agora, cada uma dessas palavras começa a ser respondida com ações. Você verá frutos brotando de súplicas que pensava esquecidas. Eu sou Deus de aliança, e minha aliança com você está viva. Não apenas por aquilo que você pede, mas por aquilo que você é para mim, alguém guardado com zelo. Seus passos estão sendo guiados com exatidão. Mesmo quando algo parecer sem sentido, permaneça firme. Há direções que só fazem sentido depois que se completam, e você entenderá isso em breve. A confiança que eu estou te ensinando vai além da compreensão. É fé prática, vivida no cotidiano, sustentada pelo que eu já fiz e confirmada pelo que ainda farei. Caminhe com calma, porque os ventos mudaram e estão a seu favor. Você não foi chamado para andar no comum. Por isso, muitas vezes se sentiu deslocado. O que tocava os outros não te preenchia. Isso porque eu te separei desde o início. Agora você entende. Aquela inquietação, aquele vazio, tudo apontava para algo maior. E esse algo maior não era sobre conquista, mas sobre identidade. Você foi desenhado para carregar algo que o mundo não compreende, mas que o céu reconhece, um propósito eterno. As pressões da vida não desaparecerão, mas você saberá lidar com elas de forma diferente. Terá mais discernimento sobre o que vale sua energia. Saberá dizer não sem culpa. Saberá priorizar o que realmente importa. Essa clareza é dom, e eu estou te dando para que você preserve a saúde da sua alma. Porque viver em paz não é ausência de lutas, mas sabedoria em como enfrentá-las. E essa sabedoria agora habita em você. Não duvide da importância do que está vivendo. Cada pequeno avanço, cada decisão correta, cada pensamento alinhado à verdade são vitórias espirituais. Você está vencendo guerras invisíveis todos os dias, e mesmo sem aplausos, o céu celebra cada passo seu. Porque não é sobre fazer muito, é sobre fazer com intenção. E você está aprendendo isso com maestria. O pouco feito com verdade pesa mais do que muito feito sem propósito. Sua vida emocional também será tocada. Feridas antigas que ainda causavam reações inesperadas agora começam a cicatrizar. Você perceberá que já não se abala com o que antes te desestabilizava. Isso não é frieza, é maturidade. Eu não endureci seu coração. Eu curei. E o que é curado não reage, responde. Sua nova postura será vista como força. E, na verdade, é força que nasceu da entrega, da oração e da permanência na minha presença. As finanças, que por tanto tempo te deixaram inquieto, também serão reorganizadas. Vou te ensinar a usar com sabedoria o que eu colocar em suas mãos. Não haverá mais desperdício, nem escassez emocional disfarçada de consumo. Você terá domínio. E com esse domínio, virá tranquilidade. Porque prosperidade começa na mente, e sua mente agora está em paz. Onde há paz, há provisão, e a provisão será contínua. Por fim, eu quero que você entenda. Esse milagre não foi um prêmio. Foi resposta. Resposta ao seu posicionamento, à sua fé sustentada no escuro,
ao amor que você escolheu manter mesmo quando o ambiente não favorecia. Você é fruto de um cuidado que não falha. E agora, caminha com a certeza de que o que começou jamais será interrompido. Porque eu não apenas entreguei, eu permaneci. E onde eu permaneço, nada volta a ser como antes. Se o seu coração foi alcançado por essa palavra e algo dentro de você parece ter despertado de novo, então você sabe. O que aconteceu aqui não foi apenas mais uma mensagem, foi um encontro. E encontros com o divino nunca são acidentais. O que começou em você hoje é só o início de uma jornada mais profunda, mais viva, mais consciente da presença que te cerca, te guia e te sustenta mesmo nos dias mais comuns. Não deixe esse mover cessar. Alimente sua alma com frequência. Há águas mais profundas esperando por você a cada nova palavra, a cada novo sopro de fé que vem direto do coração de Deus. A verdade que tocou você agora precisa continuar sendo ouvida, reafirmada, cultivada. Porque a fé cresce quando é regada. E o que foi plantado hoje precisa de continuidade. O céu ainda tem muito a liberar sobre sua casa, seus planos, sua história. Curta este momento como um ato de concordância. Quando você reage ao que Deus falou, você sela espiritualmente o que recebeu. E quando se inscreve, você se posiciona. Diz ao mundo e ao invisível que está disposto a permanecer onde a verdade é proclamada com amor, com intensidade e com revelação. Não por rotina, mas por aliança. E aliança se fortalece na constância. Não se desconecte. Há mais promessas vindo ao seu encontro. Compartilhe com quem você ama. Não apenas como um gesto, mas como uma semente. Porque quando dividimos uma palavra viva, ela não se parte, ela se multiplica.